Olá, olá Brasil! Vamos para mais um Vencedores e Perdedores, Winners and Losers, para continuar a cobertura desta semana de Wild Cards. Tem um vídeo sobre Mike Tomlin / Matt LaFleur, queria endereçar isso de novo, só para os membros. Então venham conosco. E tem um outro vídeo criativo que eu pensei nesta terça-feira. Qual dos eliminados, ou seja, Seed 8 e Seed 9, poderia ter feito um pouquinho de barulho na pós-temporada? Ou é isso aí mesmo? Até porque a gente teve vários jogos disputados na primeira rodada dos playoffs, tirando aí o jogo de domingo à noite e de segunda à noite. Especialmente o quarto período do jogo de segunda noite, né? Então, o placar não foi resultado, não foi equilibrado, mas até que o jogo foi. Enfim, vamos lá, Vencedores e Perdedores. Tem mais vídeo para os membros, tem live com os membros também, de perguntas e respostas, tem um monte de coisa para eles, mas tem muita coisa aberta aqui no canal também, como sempre. Vamos começar então com os vencedores, e eu queria começar de novo com o Josh Allen, porque até pensei em colocar a defesa aérea de Buffalo, que eu venho elogiando há algum tempo já, e que até figurou em vencedores anteriormente, mas eu acho que o Josh Allen, ele sai como vencedor não só por ter vencido o jogo, mas porque ele tira um peso dos ombros muito forte. Há de ser feito o argumento que o Jacksonville Jaguars era um time melhor do que o Buffalo Bills entrando agora nos playoffs. Não era um time 100% saudável, tal, linha ofensiva, a gente até pode conversar sobre isso, mas o time dos Jaguars melhor do que o time dos Bills, na minha visão, tá? Aí você pode olhar e falar, pô, mas você palpitou nos Bills? Sim, por conta do Josh Allen, porque eu imaginava que ele fosse aparecer nesse jogo, como ele apareceu especialmente no quarto período. O Josh Allen foi aquela versão do Josh Allen que a gente espera, e uma versão madura da temporada de 2024/2025. Pode não ter sido um jogador de estatísticas explosivas nessa temporada, mas em alguns momentos importantes, não em todos, mas em alguns momentos importantes ele apareceu. Eu creio que tenha sido assim contra os Patriots no segundo jogo, foi assim contra o Kansas City Chiefs, e foi assim contra o Jacksonville Jaguars agora, quando mais importava, e veio a primeira vitória do Buffalo Bills fora de casa nos playoffs. Isso dá um certo embalo para os Bills, que tem uma fraqueza evidência, e nessa loucura evidente que é a defesa terrestre, mas eu faço questão de elogiar o Josh Allen também. Segundo vencedor, faz tempo que eu não falo o nome dele, eu preciso falar Puka Nacua! Agora você tomou um susto, você que está assistindo. Fazia tempo que eu não falava Puka Nacua desse jeito, né? Muita gente pode querer votar no Puka Nacua, jogador ofensivo do ano. Não é o meu voto, mas não vejo nenhum problema nisso, porque ele terminou muito bem a temporada. E dá para ser feito esse argumento, que ele é o jogador ofensivo do ano, pensando em toda a produção que ele teve no Los Angeles Rams. A produção, mais uma vez, foi bastante elevada. Teve um dropzinho aqui a colar, né, que até foi mais problema no início da carreira dele, e agora menos, mas até aconteceu. Mas como fazia tanto tempo que eu não mencionava o Puka Nacua, e ele foi importante no segundo tempo para os Rams, eu queria colocá-lo nos vencedores, porque fazia tempo que eu não falava, então até para tentar, de maneira retroativa, ex-tunc, corrigir essa talvez injustiça. Terceiro vencedor, todos os linebackers do San Francisco 49ers, porque esse era um matchup muito desfavorável para São Francisco. Os 49ers, boa parte do jogo, marcaram com 2 safeties no fundo, né? São Francisco é um time que roda bastante cobertura em 4 no fundo, ou seja, o cover 4, também tem isso. Mas, de qualquer maneira, até por conta de ter o fundo mais coberto e tentar tirar as big plays em potencial com o A.J. Brown, e conseguiram, eu fiquei com receio de que o Dallas Goedert ia fazer a festa no meio do campo, o Devonta Smith ia fazer a festa no meio do campo, e principalmente o Saquon Barkley iria fazer a festa. A verdade é que o Saquon Barkley fez a festa nesse jogo, mas a cobertura de São Francisco estava muito bem posicionada. Eu acho que tem o copo meio cheio e o copo meio vazio nessa análise. Ou é crocante porque vende mais e o vende mais porque é crocante. A falta de criatividade do Philadelphia Eagles, do Kevin Patullo, ajuda ao desempenho da defesa aérea de São Francisco. Mas, ao mesmo tempo, é um time que se mostrou muito preparado. Poderia até colocar o Robert Saleh aqui como vencedor. Inclusive, ele vai ilustrar esse setor. Vamos colocar o Robert Saleh aí. Até porque vale mencionar. O San Francisco 49ers, de alguns anos, tinha Dre Greenlaw, o Al-Shair, que está deitando e rolando nos Texans, Fred Warner como linebackers. Eles não têm mais nenhum desses jogadores nesse momento. Nenhum. E mesmo assim, o time conseguiu segurar o rojão. Também acho que tem que entrar na equação que, para além da falta de criatividade, o Jalen Hurts nunca foi o melhor quarterback do mundo passando a bola no meio do campo, mas considerando que talvez fosse a segunda fraqueza mais óbvia dos playoffs, acho que a fraqueza mais óbvia dos playoffs era a linha ofensiva de Los Angeles, né, dos Chargers. Considerando tudo isso, eu acho que dá para apontar e colocá-los como vencedores, sim, porque eles não comprometeram, né, e eles foram parte importante nessa vitória dos 49ers. Quase que na quarta descida tem uma interceptação, inclusive, no final do jogo e tudo mais. Eu queria colocar o Saquon Barkley como vencedor aqui, porque da mesma forma que eu isentei o Jordan Love na derrota dos Packers no sábado à noite, eu acho que eu isento também o Saquon Barkley nessa partida. Teve jogadas explosivas, teve screen para ele correu pelo meio da linha, ele produziu, ele passou das 100 jardas.
e ele entregou o que se espera. O problema é que o resto não funcionou. E quando eu digo resto, é A.J. Brown, é Jalen Hurts e principalmente o ataque como foi desenhado pelo Kevin Patullo. Pau que bate Chico, bate em Francisco. Se eu disse lá atrás que o ataque do Drew Petzing para os Cardinals não fazia nenhum sentido com o Kyler Murray, eu acredito que esse ataque de Filadélfia também não faça tanto sentido, não só para o Jalen Hurts, mas com o todo que a gente tem à disposição. Vocês já repararam que as primeiras campanhas de Filadélfia são muito melhores que o segundo tempo? É porque as primeiras campanhas são desenhadas previamente. E aí, à medida que os adversários vão se ajustando, Filadélfia não responde. E isso, claro, vai até o topo da pirâmide, por isso eu acredito que o técnico seja também um perdedor, na medida do possível, o Nick Sirianni, mas principalmente o Kevin Patullo. E com isso tudo, o Saquon Barkley, na minha visão, está isento. Tá? Ele está isento. E qual que é o paralelo que eu faço em relação a essa questão de Arizona? O ataque dos Eagles deveria ser mais bem desenhado e tentar tirar o melhor dos principais jogadores. O A.J. Brown é muito utilizado em rotas isoladas, por exemplo. Eu gostaria de vê-lo cruzando mais o campo. Eu gostaria de ver um pouquinho mais de play action, até usando o A.J. Brown em shot plays, como ele apareceu no primeiro ano na Filadélfia e como ele aparecia muito com o Ryan Tannehill em Tennessee. O Devonta Smith em mais motion também, para confundir a defesa adversária. Mais volume, um pouquinho mais de volume para o Dallas Goedert também é uma coisa que eu gostaria de ver. Então, um pouquinho menos de RPO também, que eu acho que é um pouco óbvio, e eu acredito também que tem um fator que a RPO, a menos que você tenha muitas jardas após a recepção, ela te tira um pouco a chance da big play, né? A menos que os bloqueios engajem e tudo mais. Então, sabendo da capacidade, da virtude do Jalen Hurts como um corredor e como um passador em profundidade no perímetro, sabendo que você tem o Saquon Barkley, em meio a tudo isso, eu acho que o Philadelphia poderia ser mais agressivo no segundo tempo em primeira descida, mais agressivo em segunda. Vocês estão vendo que eu estou falando várias coisas? Porque parece que fica um discurso repetido várias vezes de o ataque dos Eagles não é criativo, o ataque dos Eagles é ruim, o ataque dos Eagles é mal desenhado, o Kevin Patullo faz um mau trabalho. Tá, e o que mudar? E o que está sendo mal desenhado? O que está sendo mal feito? E eu estou aqui há 2 minutos e meio listando tudo isso. E eu não acho que o Saquon Barkley, na reta final da temporada e nesse jogo de playoffs, seja nem de perto um perdedor. Ele começou mal a temporada, era visível que estava um pouco mais lento em aceleração, por exemplo, mas nesse jogo, não. Vamos para... Só faltou o Frank Williams aqui, vocês vão entender o porquê. Vamos para a quinta e sexta posição, que não são no mesmo time, mas são primos, ou enfim, não faria nenhum sentido serem primos, né? Porque o Frank Williams é inglês, mas enfim. Caleb Williams, cuja camisa estou usando neste momento de USC e cujo CPF de Anthony Curti comprará uma camisa, se ele encontrar, em São Francisco agora em fevereiro, porque naquele passe na quarta descida para o Roman Dunze, CPF agora, nossa, eu já assisti tantas vezes. Vamos fazer um teste? Vocês querem entender como é meu CPF? Eu vou abrir aqui, sem som, até para não desmonetizar o vídeo, o meu Reels do Instagram. Vamos ver quantas vezes vai aparecer Bears. Bears. Aqui, ó. Bears. Bears. Tirei o som. Gatos. Faustão. Bears. Ai, passei. É basicamente só Bears no feed do meu Instagram. Bears. Corrida. Bears. Então assim, eu já vi tantas vezes essa imagem em lances desse jogo que o algoritmo do meu Instagram tá basicamente só isso. Peço desculpas a você que perdeu o tempo da sua vida, 30 segundos, sabendo o que tem no feed do meu Instagram, mas agora você sabe. Gatos, automobilismo e Bears. No caso, o time de futebol americano e não ursos de verdade, embora seja pró-ursos de verdade, acho que é um animal bem interessante, né? Ele fica lá dormindo e tal, eu queria ser um urso às vezes. Eu sou meio urso, né? Primeiro que eu sou meio peludo, como vocês podem perceber. Segundo que eu sou grande, né? Tenho 1,90 m. Terceiro que eu gosto muito de dormir. E quarto que muita gente acha que eu sumo do planeta Terra entre fevereiro e agosto. Então, talvez eu seja um pouco um urso. E o Caleb fez os lançamentos que precisava e ele sepultou qualquer tipo de pensamento ou opinião de que ele não pode ser um líder, um quarterback que comanda o vestiário, que ele pinta a unha. Para quem gostaria de saber mais sobre isso, tentem entrar no Instagram dos Bears e vejam os vídeos pós-jogo do Chicago Bears. Eu queria destacar 2. Alguns treinadores têm a postura de dar game balls, bolas do jogo, para homenagear jogadores que contribuíram com o resultado. O Ben Johnson tem isso.
E ele costuma dar mais de 2 até 3, 4 por jogo. Na vitória contra os Bears, na vitória contra os Packers, força do hábito, contra os Packers na semana 16, o Caleb teve passes realmente impressionantes. Sobretudo o da prorrogação para ganhar um jogo com o DJ Moore. E o Ben Johnson não deu uma game ball para ele e você não via que o Caleb Williams estava incomodado, estava se sentindo menor por conta disso, estava se sentindo inseguro, ele estava realmente feliz pelos companheiros de equipe. Era muito nítido que aquilo não tinha incomodado ele. E aí, nesse jogo não teve como, né? Depois do segundo tempo que o Caleb fez, de alguns passes bizarros que ele fez, assim, que são dignos de Patrick Mahomes. Eu volto com a minha analogia tosca de Mahomes Polystation. Ele não é o PlayStation, mas é um Polystation que de vez em quando ali quebra o galho, né? Se mantiver consistência, quem sabe se o processador sai de 8 para 32 bits. E ele recebe a game ball e ele não foca nele mesmo. Ele foca no resto do time e nos técnicos, e eu acho isso uma postura de liderança. Você dividir a glória, sobretudo, e você motivar os seus companheiros e mostrar que os seus companheiros têm valor. E então, qualquer tipo de narrativa de que o Caleb não aparecia em jogo grande porque o USC não disputou os playoffs do college, que o Caleb não poderia ser um líder de um time e tudo mais, tudo isso foi totalmente sepultado nessa última semana. Totalmente sepultado. Quem fala isso, a partir de agora, vai passar vergonha, porque absolutamente não é o caso. Sexto vencedor, o Milton Williams, que estava machucado na reta final de temporada. A defesa terrestre dos Patriots sofreu muito sem o Milton Williams, vídeo jogo contra os Bills. Eu até tinha palpitado em Buffalo também por conta disso, na segunda partida entre os dois times. Na primeira eu palpitei nos Patriots, né? Todo mundo chama maluco. Eu acertei, palpite é isso, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, né? No final das contas sempre vão achar a gente maluco. E no segundo jogo eu palpitei nos Bills. E a volta dele agora nos playoffs, né, no final da temporada, agora nos playoffs, mostra como essa dupla, Milton Williams e Christian Barmore, ela é importante, ela vai ser vital na semana que vem, porque o ataque dos Texans, o jogo terrestre dos Texans, ele não é aquela Coca-Cola toda, né? Com o Woody Marks. Não é. E o CJ Stroud propenso a alguns turnovers esquisitos também, com o pocket colapsando. Então esses dois podem acabar com o jogo contra Houston na semana que vem. Vale lembrar que Nico Collins e Christian Gonzalez são dúvida para esse jogo, vamos ver o que vai acontecer. E o Milton Williams fez uma pós-temporada fantástica pelo Philadelphia Eagles. E muitas vezes acontece de um jogador ter uma grande pós-temporada, jogar muito bem, e aí no ano seguinte ele é free agent, assina contra o time, vira protagonista e não desempenha como a gente esperava. Eu vou dar um exemplo clássico que me machucou muito. Pernell McPhee. O Pernell McPhee nos Ravens foi muito bem, aí vence o Super Bowl e tudo mais, e aí ele vai para os Bears. E o McPhee nunca foi um pass rusher, tipo, uau, que coisa impressionante. Vou até, para não parecer que eu sou injusto, eu vou até pegar os números dele aqui. Vamos ver? Só para, porque às vezes, porque faz tanto tempo isso, faz 12 anos, não, mais, né? Vamos ver aqui. Pernell McPhee está com 37 anos. Ó, em Baltimore, ele teve... 2014, aliás, ele era do time de 2012, e aí depois de 2014 ele sai dos Ravens, é isso, 2015, por isso que eu falei 10 anos, mas ele não sai imediatamente depois. 2014 ele tem 7 sacks e meio, aí pelos Bears, 2015 6, 2016 4, 2017 4, e ele nunca passa dessa marca que teve com os Ravens, né, esses 7 sacks e meio de 2014. Então muitas vezes isso acontece, e aí você poderia olhar para o Milton Williams e falar, pô, é um cara que despontou no ano final de contrato, tem outras peças mais talentosas nesse miolo de linha defensiva de Philadelphia, eu ia falar de Filadélfia. Será que os Patriots acertaram em pagar muita grana para ele? E sim, acertaram, porque a defesa terrestre é melhor com ele e também a pressão ao passe, né? E o quarterback odeia aquela pressão que vem na frente dele, porque muitas vezes não tem para onde fugir, né? Tá pá, na sua frente, plou, pegou. Porque quando o cara vem da ponta, matemática, geometria simples, né? O jogador vem da ponta, essa distância aqui até o quarterback, contornando o arco, é mais longa do que essa distância. Então não dá tempo, às vezes, do quarterback reagir. Já tem isso. Então o Milton Williams tem que sair como vencedor aqui. Teve uma falta que não foi marcada, inclusive no Herbert, né, que ele usa o cotovelo no capacete e tal, mas contribuiu no pass rush e tudo mais. E para terminar, os defensores aqui, Will Anderson e Daniel Hunter, com um fumble forçado cada, 8 pressões para o Will Anderson, 7 pressões para o Daniel Hunter, e contribuíram também com 1,5 na estatística oficial. Esse front de Houston é bizarro de bom, Eu gosto muito do de Denver, como vocês bem sabem, com o Nick Bonito e o Jonathan Cooper, e os outros todos ali, né, o Zach Allen e tudo mais, mas a melhor dupla de apressadores de passe da NFL, com certeza absoluta,
é o Will Anderson e o Daniel Hunter, com certeza absoluta. O que permite Houston a basicamente nem precisar fazer stunts, se eles não quiserem. Blitz, pra quê? Disfarce de cobertura? Não precisa. Confia nos dois. Não é uma defesa absurdamente complexa. E até por não ser uma defesa absurdamente complexa, e não é uma crítica, tá? Quando você tem esses dois, esse front de Houston, o Sheldon Rankins também contribuiu, inclusive na jogada, tanto ele como o Anderson chegam no Aaron Rodgers, né? Naquela bola que acaba virando touchdown, e dali o jogo descamba pra frente. Quando você tem essa dupla, você permite que sua defesa seja um pouco mais simplória, e isso tem um lado muito positivo, que os jogadores eles mais frequentemente estão na posição correta, porque eles estão mais acostumados e treinados e viciados naquilo, porque o sistema não é tão amplo, não é com tanto detalhe, e você confia que seus jogadores farão grandes jogadas, que é uma coisa que os técnicos têm que fazer. Então, essa defesa aqui pode dar muito trabalho para os Patriots. Existe um cenário, sim, você que está olhando e falou assim, New England, seed 2, o ataque de Houston não me passa muita confiança. Existe um cenário muito plausível que os Texans vençam os Patriots, até porque, por mais que o Drake May tenha tido seus momentos contra o front dos Chargers, que é talentoso, tá? Com o Khalil Mack, com o Odafe chegando no meio da temporada e contribuindo, o Tuipoloto também teve aí mais de 10 sacks na temporada. Por mais que ele tenha tido problemas contra essa galera, e a linha ofensiva de New England teve problemas várias vezes na temporada, foi o 6º quarterback mais pressionado da liga, a gente tem aqui 2 jogadores capazes de acabar com o jogo. Olho neles e vamos a um vencedor bônus. Vencedor bônus, queria deixar aqui o meu aplauso a Guilherme Cohen. O Gui, a gente trabalhou junto durante alguns anos na ESPN, infelizmente não estivemos juntos em tantas transmissões, e sempre que estivemos a gente se deu muito bem, e aí eu parava e ouvia. Era o momento que eu falava assim, putz, vou respirar aqui na transmissão e eu ouço o Gui falando sobre regra. E o Gui, além do trabalho que ele continua tendo na ESPN de transmissões, ele faz uma coisa muito legal, que é ir nas redes sociais e explicar com detalhes alguma dúvida de regra ou alguma exceção, né? Por exemplo, isso aconteceu em Bears e Packers, naquele fumble na quarta descida que não é touchdown, né? A bola volta para o ponto onde foi o fumble, e essa é a exceção da regra na quarta descida. Eu até falei isso na transmissão, até brinquei com o Gui e falei assim, olha, não errei, hein? Mas obviamente ele conseguiu explicar com mais detalhes depois, até porque é o métier dele. O Gui é um cara que estuda muito e que eu admiro muito, cujo conhecimento de regras eu admiro muito, assim como muitos árbitros aqui no Brasil. Na gravação, aquela gravação que teve meu drop e tudo mais, eu conversei com alguns árbitros que estavam na gravação, do Carioca Bowl e tal, e eu até disse para eles que a arbitragem aqui no Brasil está muito evoluída e me dá muito gosto e muita felicidade em saber isso. Então um abraço para os árbitros em todo o Brasil aí, é muito bom ver o futebol americano no Brasil como um todo, arbitragem, jogadores evoluindo ano a ano. Beijo, Gui. Saudades, querido. Vamos para os perdedores? Vamos para os perdedores. Sobrou até pro Calcaterra ontem. Eu dei um surto, peço desculpas, dei um surto no final do vídeo. Fazia tempo, né? Porque eu tenho 3 personalidades. Eu sou como Esteban em Kubanacan, que tem o Esteban, o Dark Esteban, o pai do Esteban, que às vezes aparece, que na verdade ele é filho do... Enfim... eu tenho o CNPJ, eu tento ser um analista sério, o CPF, torcedor dos Bears, que quebra móveis, que já aconteceu, e a terceira versão que sou eu pistola com alguma coisa, que também às vezes eu não consigo controlar e toma conta, é um negócio meio complicado. Ontem no final do vídeo ela tomou conta, peço desculpas, a gota d'água foi a Maquita, né? Aí começou a Maquita, hoje graças a Deus não tá rolando Maquita, pelo menos até agora. Sobra pra todo mundo, mas faltou bater um pouco no A.J. Brown, né? Teve drop nessa partida que não podia ter tido. Eu acho que a postura dele na temporada como um todo é um dos fatores pelo qual o ataque do Philadelphia Eagles jogou pior. Porque assim, a análise mais simplória é Jalen Hurts não serve pra nada, né? É isso que muita gente pode dizer. Não acho que seja verdade, tá? Eu acho que o sistema não orna com o Jalen Hurts em algumas questões, e acho que às vezes orna até demais, com esse volume mais alto que deveria de run pass option, na minha visão. Agora, também foi muito fator, para além do Patulo, o desempenho abaixo do Saquon Barkley no início da temporada, nos primeiros meses de temporada, e a verdade é que o A.J. Brown não jogou bem o ano inteiro, né? E aí é sempre uma declaração meio venenosa aqui, acolá, uma postura que não é tão legal. Torcedor dos Eagles, alguns torcedores já pedem a saída do A.J. Brown dos Eagles, e eu não consigo julgar quem pense dessa maneira. Eu não acho que tem que mandar o Sirianni embora, honestamente. Eu acho que tem que mandar embora depois da próxima temporada, se continuar um lixo o ataque, como foi em alguns momentos, porque em alguns momentos foi um lixo a produção do ataque. Não são as pessoas que são o lixo, é a produção, deixando muito claro para ninguém me entender errado. Mas não acho que tem que mandar embora, talvez não tenha que mandar embora o A.J. Brown, mas ambos, A.J. Brown e Nick Sirianni, têm muito a provar no ano que vem.
Mas eles ganharam o Super Bowl ano passado e a gente está falando dessa forma? Sim, gente, porque às vezes as coisas mudam e existe o conceito, e não estou dizendo que os dois já estão assim, mas existe o conceito de washed, tipo, já era. Quer um exemplo clássico? E o próprio fala, Nelson Piquet depois que saiu da Williams. O Piquet na Lotus e na Benetton, meus amigos, não era nem perto do Piquet que foi na Williams. Infelizmente ele sofreu um acidente na Tamburello, que é a mesma curva que o Senna morre, e ele mesmo disse que ficou um segundo mais lento. Mas é isso, o tempo passa e pode acontecer comigo, com você, na sua profissão. Eu tento estudar e trabalhar duro e tomar muito café para que não aconteça, mas todos estão sujeitos a isso. Então pode ser que no ano que vem o A.J. Brown continue jogando mal, e não é porque ele tem muito crédito por ter sido campeão do Super Bowl, por ter sido a peça que ajudou o Jalen Hurts a subir níveis e subir de patamar, que ele vai ser uma peça importante para sempre, ainda mais pelo comportamento. Então a gente precisa falar um pouco sobre o A.J. Brown. Estou usando cada vez mais exemplos de Fórmula 1 que você confere na Globo nesse... Merchan aleatório. Vamos lá. Quay Walker. Não surpreende absolutamente ninguém. Por tabela, o Colston Loveland é um vencedor, tá? É que eu tenho 7 e 7, eu queria colocar o Colston como vencedor, mas resolvi colocar o Caleb. Mas na prática, o Colston Loveland é um vencedor. O que o Quay Walker marca mal o passe é brincadeira. Foi disparado o pior marcador ao passe dos Packers nessa partida. E depois que o Edwin Cooper saiu, bom linebacker inclusive, o Quay Walker foi ainda mais exposto pelo Ben Johnson. E agora vamos ao Telecurte 2000. Vamos lá. Parênteses. Poderia aparecer aqui a tela de explicação tal do Academy. Vamos lá. Se você é um bom treinador, você procura formas de expor a fraqueza do adversário. Isso deve estar na Arte da Guerra do Sun Tzu, né? Eu li a Arte da Guerra com 16 anos, então eu não sei, mas eu imagino que no Sun Tzu, no Arte da Guerra, deva ter lá, você tem que explorar a fraqueza do adversário. Deve ter, não sei. Veio no canto da minha cabeça agora isso. E bons treinadores fazem isso. Bill Belichick sempre fez isso em New England. O Kevin Patullo não fez isso no último domingo, chamando o ataque dos Eagles, tentando explorar os linebackers reservas de São Francisco. O Ben Johnson fez isso adoidado no segundo tempo. O que ele expôs o Quay Walker na partida é sacanagem. Talvez em alguns momentos não poderia ter ficado tão solto sozinho no meio do campo, o Quay Walker inclusive, daí um pouco de demérito, tanto do Hafley como do LaFleur, da comissão técnica dos Packers. Mas eu queria dar esse destaque aqui, porque isso foi fundamental para a derrota e, obviamente, o Quay Walker sai como um perdedor. O Liam Cohen sai como perdedor, também agora vamos falar um pouco de play calling, um pouco de fluxo de partida. Qual é a fraqueza maior do Buffalo Bills? Eu vou dar 3 segundos para você pensar. Você pensou, eu tenho certeza que você disse defesa terrestre. Não me venha com o imposto Allen, que não é. É defesa terrestre. É a defesa terrestre dos Bills. Isso é escancarado. Jogo sim, jogo também. O ano inteiro. Como que você tem 30 passes nessa partida, com o Travis Etienne tendo só 10 carregadas para 6.7 por carregada, e o Tutten teve 4 carregadas para 51? Por que não teve mais jogo terrestre no segundo tempo? E não é a primeira vez que isso acontece, ô Liam Cohen. Eu sei que o Trevor Lawrence em alguns momentos da partida estava quente e tudo mais, e não estou falando da última campanha, óbvio, não tinha que ter corrido tanto assim na última campanha, era o passe mesmo, aconteceu a interceptação, mérito do Tre'Davious White. Mas esquisito esse play calling, né? Em certa medida, acho que o Dave Canales em alguns momentos para os Panthers também. E os dois, aliás, vêm da mesma árvore, o Tampa Bay Buccaneers, e os dois ajudaram muito aí o Baker Mayfield, né? Tiveram esse ponto em comum. Mas também acho que tem esse ponto em comum que em alguns momentos da temporada o Dave Canales deveria ter corrido mais com a bola do que correu, e neste jogo deveria ter chamado mais corrido do que deveria o Liam Cohen para expor a fraqueza dos Bills. Jacksonville sai como derrotado. Agora vamos lá. Eu não bati tanto nele ontem, não acho que essa derrota chega perto da culpa, do grau de culpa que ele teve nas duas primeiras, mas olhando o tape hoje de manhã com carinho, eu infelizmente vou ter que dizer que o Justin Herbert perdeu alvos nessa partida e que ele estava acuado no pocket. Isso é um pouco subjetivo, tá? Mas eu não estou tirando de nenhuma, assim, do vácuo. Não é fonte, Times New Roman. O tape tá lá. Quem quiser discordar de mim, tá mais do que convidado a isso. Não sou o dono da razão. Apenas o tempo é senhor da razão, que eu gosto bastante de falar. Não sou o dono da razão, é uma coisa subjetiva. O futebol americano é um esporte muito complexo, complicado. Essa é a minha visão. Vem do tape dos Chargers, perdão. Que em alguns momentos perdeu em profundidade o Keenan Allen, por exemplo. Perdeu alguns alvos em profundidade o Justin Herbert. Eu coloco o contexto que o Justin Herbert estava com a mão machucada, com a mão esquerda, então é nato do ser humano que você, com dor, machucado, não necessariamente com dor, mas voltando de uma lesão, tal, você fique um pouco mais acuado, ou um pouco mais conservador, a linha ofensiva não passava nenhuma confiança. Eu vou considerar tudo isso.
Por isso não estou falando que o Justin Herbert pipocou. Por isso não estou falando que o Justin Herbert é o maior culpado nessa derrota. É evidente que não. O jogo terrestre não aconteceu muito por mérito da defesa de New England, que com o Milton Williams é uma das melhores contra a corrida. A linha ofensiva dos Chargers é uma calamidade. Trey Pipkins titular, assim, pedir para não dar certo a situação. E o jogo terrestre não existiu e os recebedores estavam com dificuldade de criar separação. E eu acho que poderia ter um pouquinho mais de chamada para o Ladd McConkey ser um alvo mais rápido no meio do campo. O McConkey na eliminação para os Texans teve 9 recepções. Teria feito essas coisas diferentes, tá? É mais na conta, talvez, do Greg Roman, mais na conta do azar de perder 2 titulares da linha ofensiva do que do Herbert. Mas eu preciso dizer o que eu vi nesse jogo. E a visão é a seguinte, o Justin Herbert, ele não foi o motivo pelo qual os Chargers perderam, mas ele não foi em nenhum momento, talvez, essa partida, o motivo pelo qual eles poderiam ganhar. Eu vi isso um pouquinho mais do Josh Allen, eu vi isso um pouquinho mais do Drake May nessa semana, e eu vi mais do Caleb Williams também. E eu não vi tanto do Justin Herbert. Então, queria colocar aqui como perdedor, com dor no coração, mas dado todo esse contexto, eu acho que eu estou sendo justo. Quinto perdedor, o Aaron Rodgers, também contexto. Jogou contra uma das melhores defesas da liga, contra uma secundária que não deu separação, basicamente. Eu acho que poderiam ter movido um pouquinho mais o pocket, mas eu entendo, você expor o Aaron Rodgers fora do pocket contra essa defesa, na idade que ele está, um hit, uma pancada poderia tirá-lo do jogo. Até deu certo quando ele fez isso, né? E o vintage Rodgers, o Rodgers do Velho Testamento, era muito foda nisso, né? Fora do pocket, passando em movimento. É natural que nesse momento da carreira ele não seja o mesmo jogador e é um dos motivos pelo qual o Aaron Rodgers não é mais um quarterback de elite, não é o que já foi. Mas mesmo assim, não teve muito o que fazer. Ele acaba sendo como perdedor porque a última jogada do Brady pelos Patriots foi uma pick six contra os Titans nos playoffs. Curiosamente, a primeira vitória desde então, desde o Super Bowl 53, é com o Mike Vrabel, ex-técnico dos Titans, no Gillette Stadium, né? Que loucura pensar nisso. Na mesma rodada, no wild card. Mas sobre o Rodgers é meio que a mesma sina, porque talvez o último lance dele com um Steeler, na única temporada que ele jogou pelos Steelers, até agora, pode ter sido uma pick six, e talvez o último lance da carreira dele seja uma pick six. Isso me corta o coração. Então, enfim, vamos ver o que vai acontecer. A gente vai começar mais uma novela do Aaron Rodgers não saber se ele aposenta ou não. E é isso. Ele não tinha alternativa nesse jogo. Não tem a mesma mobilidade, a pressão chegou com frequência, foram 14 pressões combinadas só do Hunter e do Will Anderson. A secundária dos Texans fez um trabalho monumental, não tem sustância esse ataque dos Steelers para conseguir criar separação com frequência, os recebedores e tudo mais. Basicamente só o DK Metcalf, que é o recebedor realmente acima da média. Então o Rodgers foi mais vítima do que perdedor, mas sai um pouquinho como perdedor, né? Do jeito que foi esse final, esse segundo tempo, os turnovers e tudo mais. Sexto perdedor, quem assumir como head coach dos Cardinals, porque a gente vai ter, dos 8 finalistas da NFL, 3 na NFC Oeste. E 3 estão entre os melhores treinadores da liga. Sean McVay, Kyle Shanahan, que fez um trabalho monumental de novo. Faço questão de elogiar São Francisco, não foi só a Philadelphia que perdeu, São Francisco ganhou e muito. Eu me coloco no lugar do torcedor dos 49ers que quer esse elogio, e esse elogio é merecido, é justo. E o Mike Macdonald, que agora entra nos playoffs como seed 1 da NFC, com uma das melhores defesas da liga. As 3 melhores defesas da liga, Denver, que até perdeu um pouco de gasto no final da temporada, mas Denver, Houston e Seattle. Essas são as 3 melhores defesas da NFL, com certeza absoluta. E quem assumiu o cargo de head coach do Arizona Cardinals, sobra para os Cardinals aqui, né, do nada, vai sofrer e sofrer muito. Muito. O Sean McVay introduzindo mais pacotes com tight ends nessa temporada, o Kyle Shanahan espremendo o Mac Jones, a defesa dos Seahawks e a evolução de todos os jogadores, porque tem uma coisa que eu acho que merece elogio ao Nick Sirianni. Vou fazer um parênteses aqui. Porque se eu elogio que o Mike Macdonald ajudou a evoluir os jogadores de Seattle, eles estão na melhor forma da carreira deles, eu preciso fazer o mesmo com o Nick Sirianni. O Nick Sirianni tem N questões. Esse laissez-faire, laissez-passer em relação ao play calling, talvez o comportamento em alguns momentos, mas é fato que o elenco dos Eagles, por melhor que tenha sido as intertemporadas do Howie Roseman, melhor general manager da liga, o Howie Roseman, o Nick Sirianni tem mérito nisso tudo. Ponto. E a mesma coisa vale para o McDonald com a defesa de Seattle jogando nesse nível absurdo e todo mundo em Seattle subiu de nível, o Smith-Njigba, todo mundo, cara, todo mundo. O Sam Darnold, que fez o primeiro jogo grande, fez o seu primeiro jogo grande, bom, razoavelmente bom contra São Francisco e agora eles se voltam a se enfrentar. Então quem assumir essa bomba aí, enfim. E para terminar o Mike Tomlin, porque, pô, cara, já usei tanto essa analogia, vou ser obrigado a usar de novo. O Pittsburgh Steelers, em playoff, parece time não brasileiro e não Boca Juniors ou River Plate na Libertadores, cara. Teve a LDU agora, né? Não posso falar muita coisa porque eliminou São Paulo. Mas tá bom, vamos tirar a LDU da equação também, porque é difícil jogar em Quito. O Pittsburgh Steelers é um time
todo o respeito, mas do Paraguai, da Colômbia, que chega no mata-mata da Libertadores. Parece que não tem o que precisa para competir com o topo da liga. Faz um trabalho digno, sim, sem dúvida nenhuma, mas o Mike Tomlin é parte da equação. Mais uma campanha positiva e tal. Mas aí a gente entra naquele dilema, que é o que eu brinco também, puxando a analogia para o futebol, faz tempo que eu faço essa brincadeira, da Sul-Americana. O objetivo não é terminar classificando para a Sul-Americana, o objetivo é ser campeão brasileiro. O objetivo é você chegar na semifinal da Libertadores. O Mike Tomlin não tem vitória em playoff há mais de 8 temporadas. O TJ Watt não teve uma vitória em playoff na carreira. O Mike Tomlin foi fiador do Kenny Pickett ser escolha de primeira rodada. E não é engenharia de obra pronta, porque eu sempre disse que o teto dele era baixo. Até quando o Pittsburgh Steelers vai ficar nessa areia movediça? Depois eu falo que os Steelers muitas vezes lembram o São Paulo, e torcedor dos Steelers concorda comigo. E eu sei muito bem o que eu estou falando. Não vou entrar muito no mérito para não ficar muito irritado. Inclusive estarei no Morumbi nessa quinta-feira porque eu sou louco. Tô com saudade de ir no estádio e ver o São Paulo. Eu sou completamente xarope. E meio a tudo isso que está acontecendo em São Paulo, eu vou lá. Bater palma. Mas tudo bem, os Bears estão tão bem. E eu acho que não é como se o Mike Tomlin fizesse o pior trabalho do mundo. Mas eu honestamente acho que essas últimas temporadas, eu acho que essas últimas temporadas são muito pouco para uma instituição do tamanho do Pittsburgh Steelers. É muito pouco. Brigar para classificar, brigar para ter 9-8, brigar para ter 10-6 é muito pouco. Eu acho que tem que limpar a casa, trazer uma energia nova, trazer um comando novo, trazer ideias novas para sair desse limbo, porque hoje é um limbo. Os Steelers podem mais, eles merecem mais. A história desse time merece que ele seja visto como uma ameaça em pós-temporada e não que ele seja visto como um time que vai bater e cair nos playoffs todo ano. Não adianta nada essa história de só campanha positiva. O limbo é terrível no longo prazo. No curto prazo, acontece, mas o limbo no longo prazo é terrível. Eu me coloco no lugar do torcedor dos Steelers porque eu me sinto assim com o São Paulo. O São Paulo é um time que vai jogar que nem os Steelers nos próximos anos. Foi para a Sul-Americana, briga para ser no máximo 5º, 6º lugar do Brasileiro, cai no mata-mata da Copa do Brasil, embora tenha sido campeão recentemente, mas é isso. E é muito pouco para a história do São Paulo. E eu acho que esses últimos trabalhos do Mike Tomlin, porque tem talento nesse time, né? Não é como se fosse um time sem talento. Olha a quantidade de big play que esse time toma em profundidade. Aconteceu com o Lamar e aconteceu no final do jogo com o CJ Stroud conseguindo conectar. É muito pouco, é muita pouca proteína, é muito pouca sustância de resultado, de produção nos jogos. É muito pouco só classificar para os playoffs para um time do tamanho dos Steelers. É isso, Brasil. Fizemos todos o que podíamos. Um beijo carinhoso. A gente volta com mais ao longo dessa semana e ao longo dos próximos dias. Bye, bye.